O básico que a gente começa a trabalhar é a improvisação como discurso. Isso é uma coisa que sempre eu tenho apontado no começo das aulas, né? Em que sentido? A improvisação como discurso no sentido de começar a manejar palavras. Simples, uma coisa que é simples. Que essas palavras depois podem ser, digamos, em alguma forma, comparadas com frases que a gente faz musicalmente. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que nós fizemos na banda, e que eu faço, como eu falei, na universidade, é começar a jogar com palavras. Só que assim, o interessante é que assim, eu começo a colocar determinados parâmetros para jogar com essas palavras. Então o que? Número de sílabas, acentuações, liberdade completa para dizer a palavra. Não tem mais liberdade, a palavra tem que ser dita com um certo ritmo. E essas são questões que quando o aluno pega que isso é possível, começa a se dar conta que a mesma coisa depois vai ser transportada no instrumento. Quando o cara está preparado para tocar, por exemplo, uma frase, ou sabe que tocar 4 notas em sequência é uma frase, ou pode formar uma frase, a palavra é exatamente a mesma coisa. Então, no fim das contas, isso aponta para depois o improvisador ter uma consciência de que, através do instrumento, ele vai elaborar um discurso. Não tem como, né? E isso é um discurso que, logicamente, tem que estudar um pouco para entendê-lo também, mas quando a gente começa a ouvir o que o cara está dizendo, vai dizer, opa, é completamente coerente o que ele diz. Montando uma frase, montando outra. É aquela coisa que a gente diz depois, o que o cara está fazendo é mantendo uma conversa, né? Simplificando, né? Mas o jogo de palavras é uma coisa que tem dado muito certo. Depois, uma coisa que a gente fez também é passar, antes de trabalhar com os instrumentos de cada um deles, trabalhar com percussão. Isso é outro ponto interessante. Porque a percussão, logicamente, num instrumento de percussão você pode tirar diferentes sons, né? Isso a gente sabe. Com diferentes alturas, com diferentes volumes, enfim. Mas é um instrumento que talvez simplifica um pouco, porque todo mundo consegue, vamos dizer, percutindo com uma baqueta, com a mão, ter algum resultado. E algum resultado que às vezes pode chegar a ser muito mais criativo do que ele está tocando com seu próprio instrumento no primeiro momento, onde ele se remete a coisas extremamente técnicas do instrumento. Na percussão, quando a gente dá um pandeiro para alguém, ou um tambor, diz assim, bom, agora vamos improvisar. Improvisa com duas figuras, assim. Ah, tá legal. Imediatamente o cara vai entender. Tum, tum. Ou tum, tum. Ou tá, tá. Ah, tá. Agora muda um pouco. Tá, tch. E aí ele vai entendendo de uma maneira muito fácil. Opera através do ritmo o que pode se tirar de possibilidade no instrumento. Depois o outro passo, sim, já é de repente trabalhar com os próprios instrumentos, né? Então, essas seriam basicamente as 3 fases que a gente poderia fazer. E isso é uma coisa interessante, por exemplo, é muito possível de fazer em qualquer tipo de curso, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com flauta doce e eu posso fazer essa mesma coisa com a flauta doce. De dizer assim, ó, trabalha com a palavra, trabalhamos com a percussão, agora vamos trabalhar com 2 notas, certo? E o jogo é o mesmo, afinal. Teve um aluno que foi engraçado, uma hora estava tocando uma pianista e disse, pô, parece um gato em cima do piano. Aí eu falei assim, olha, parece, mas não é um gato, é uma mulher tocando piano. Pode até que o gato faça um efeito parecido, né? Mas exige você ouvir linguagem, exige você estudar isso. Uma das coisas que eu falava para eles, né, essa questão, por exemplo, de discurso, né? Para você fazer um tipo, ou trabalhar com um tipo de tendência desse calibre, 5, 10 minutos discursando, já pensou? Você tem que estar muito preparado, tem que ter bala na agulha. Porque quando te dizem, toca o que você quiser, 10 minutos, ou você tem que começar a pensar nesse parâmetro que já não é mais número de compassos, o tempinho, não, é tempo, relógio, vamos lá. Discursa ali, diz o que quiser, subindo, descendo, é bem complicado o negócio.
Então, assim, esse é um ponto que... Eu sou um apaixonado de falar em improvisação, porque é uma disciplina que eu estudo, pratico e tenho ministrado e tenho dado esses cursos ali, me parecem assim que são extremamente interessantes, né? Agora, são duas áreas, educação musical uma e a performance é outra, né? A improvisação pode ser feita sempre, desde o início. Você pode improvisar com 2 notas, com 3, com som, com efeitos que a gente pode até tirar do instrumento, mas assim, isso também um pouco faz parte de que a gente, paralelamente a um desenvolvimento instrumental, vai trabalhando esse tipo de coisa, né? Como eu digo, com 2, 3 notas, com de repente uma parte do que se sabe do instrumento, que o início é sempre assim, né? A gente começa a pensar o instrumento por regiões, por partes. Então toca de um ponto até um ponto, de uma nota até uma nota, e aproveitar por exemplo, esse espectro de notas é o que faz de repente, de forma criativa, aproximar o aluno à improvisação, né? O desenvolvimento no instrumento é fundamental para a gente ficar cada vez mais livre, com uma gama mais ampla de situações para poder ir tocando outro tipo de informação. Isso é fundamental, né? Então, paralelamente você pode trabalhar, mas assim, sempre no começo eu acho que é interessante dar bastante ênfase na questão de que se preparem instrumentalmente para ficar livres, para tocar, né? E isso aí, por exemplo, é interessante entender de como a gente tem que se preparar também quanto à sonoridade, né? Porque uma coisa está somando com o grupo, com um som que a gente relaciona com o resto, né? E que, em realidade, esse som, obviamente, que também a gente tem que se preparar para fazer, né? Porque não adianta tocar como um solista quando a gente está tocando em grupo, ou colado com um grupo, né? Mas o que vai acontecer depois, que eu acho interessante? Na hora que todo mundo abaixa, ou que, digamos, esse conjunto de instrumentos começa a sair, e fica essa responsabilidade, o solista tem que ter uma voz própria, né? É como se fosse um cantor e a banda fica atrás. Então, desde questões, por exemplo, de volume, do próprio timbre do instrumento, do desenvolvimento, de expressão, tudo isso faz uma diferença muito grande. Por isso que também a gente às vezes vê grandes bandas onde tem 1 ou 2 solistas, que são os que realmente estão ali, porque são caras expressivos, são caras que desenvolvem essa aptidão, né? E se destacam, né? Solar, por exemplo, num grande grupo tem essa característica, né? De dizer, bom, agora sou eu e o resto vem embaixo, e é interessante porque aí depois até se pode dar de novo essa história. Acabou o solo, né? Volta a sentar na cadeira, toca igual que todos, com o mesmo volume, com a mesma intenção. Então é uma coisa bem interessante, né, de pensar, né?